Se tiver parabéns, bom, vamos voltar aqui. Eu peço desculpas para vocês primeiro, porque a gente estava tirando algumas dúvidas aqui de colegas, estava escutando um pouquinho, mas vamos lá. A ideia agora é a gente tentar trabalhar um pouco com teoria geral dos recursos e dar uma pincelada nos recursos em espécie, aqueles que eu acho mais relevantes para a defesa, principalmente no momento atual do processo penal brasileiro, tá? Vamos lá, teoria geral dos recursos. Começar aqui essa visão panorâmica do assunto, falando que o fundamento do sistema recursal ele é basicamente dois, na verdade, né? A falibilidade humana e o conformismo do prejudicado. Então, são sobre esses pilares que sustentam a ideia de se ter um sistema recursal, ou seja, você ter um sistema processual que permita a revisão das decisões de primeiro grau, tá? O conceito técnico de recurso, então, é isso. Ele é um remédio jurídico conferido às partes e por meio do qual se solicita anulação ou modificação de uma decisão que produziu um gravame ao recorrente, tá? É importante lembrar que o recurso ele não tem natureza jurídica de ação, ele é, como a gente falou, um instrumento dentro daquela relação jurídica processual já instaurada, tá? E no processo penal ele se prende muito a essa ideia, então, de mecanismo conferido para o recorrente para que ele afaste aquela decisão que produz um gravame na sua esfera pessoal e jurídico processual também. Excepcionalmente se permite o recurso do assistente de acusação, tá? Que aí ele não é efetivamente parte, né? O assistente de acusação não habilitado, desculpa, que não é efetivamente parte. E a gente vai abordar isso mais para frente. O fundamento jurídico é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio, como vocês sabem, ele não está expresso na Constituição. Tem autores que defendem que ele é um princípio implícito, porque ele decorre do fato da Constituição prever os recursos para os tribunais, para o STJ, para o STF, então seria um princípio implícito. Mas, de qualquer forma, independentemente dessa construção, fato é que ele está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem natureza jurídica segundo o STF de normas supralegais, né? Então é inequívoco que esse princípio está amparado no ordenamento interno, quer como implícito na Constituição, quer como um princípio supralegal da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Ele só não é observado nas hipóteses de competência originária do STF, né? Por exemplo, uma discussão que a gente viu na época do mensalão e tal, porque se argumentou que, mas aí nessa hipótese de competência originária do próprio Supremo Tribunal Federal, aí não teria um recurso que seria apto a provocar a atuação de um outro tribunal superior, e se discutiu essa questão, mas aí é tranquilo que nessa hipótese de competência originária, esse princípio do duplo grau ele cede à forma prerrogativa de função, a própria Constituição que delimitou essa exceção, então se entende que nesses casos realmente o duplo grau cederia à ideia de se ter esse foro prerrogativa de função, tá? Foi construída e prevista na própria Constituição Federal, então ela é uma exceção ao duplo grau. Agora, o que é importante comentar, e isso é muito importante na Defensoria Pública, nos casos em que o réu ele é absolvido em primeiro grau, ou seja, ele não tinha foro por prerrogativa de função, e ele é condenado no segundo grau, ao reanalisar as provas, como é que ficaria a situação? Haveria ou não haveria duplo grau de jurisdição? Então, para entender esse questionamento que é relevante, principalmente na realidade da Defensoria, a gente tem que lembrar que quando o juiz, ele, na sentença, absolve entendendo que não tem prova, e o tribunal reforma essa decisão absolutória, essa sentença absolutória, condenando ele diretamente em segundo grau, esse réu, esse acusado, ele não vai ter a possibilidade de rediscutir essa condenação que veio em segunda instância para nenhum outro tribunal. Por quê? Os recursos especial e extraordinário, chamados recursos extraordinários de sentido amplo, eles não permitem a rediscussão de fato e prova. Então, nessa situação específica de acusado absolvido em primeiro grau, por falta de prova, condenado no tribunal, ele não vai ter mecanismo jurídico nenhum para combater essa decisão.
Porque ainda que ele ingresse com esses recursos não permitem a discussão de fato e prova. Ele não vai poder impugnar. Ah, mas e se ele entrar com habeas corpus? Mesma coisa. A gente acabou de ver que ele tem um indivíduo especial e a cognição dele não é plena, a cognição é superficial, ou seja, eu não consigo instaurar em habeas corpus discussão que exija o revolvimento amplo e profundo de fatos e provas, que é o que a gente colocou no início da nossa conversa hoje. Então, qual é o mecanismo jurídico que o réu ele vai ter para atacar essa decisão de segundo grau? Nenhum. E a hipótese de foro por prerrogativa de função? Não, porque ele foi processado inicialmente no primeiro grau. Então, nessa situação específica que eu apontei para vocês, que infelizmente é muito mais comum do que possa parecer, exemplo clássico é o tráfico. Não é incomum juízes absolverem acusados de tráfico por falta de provas em primeiro grau. E chegar no tribunal e o tribunal reverter isso falando que o policial vale, que está tudo certo e condenar aquele acusado diretamente em segunda instância. E mais grave ainda é a situação em que você tem, por exemplo, um acusado reincidente no tráfico, porque ele, em tese, não faz direito ao redutor, então ele sai de uma situação em que ele tem uma pena nenhuma, porque ele tinha sido absolvido, ele está em liberdade, e aí, de repente, ele se vê numa reforma dessa sentença absolutória condenado a 5 anos e 10 meses no regime fechado. Então ele sai do nada para uma condenação dessa, sem que a defesa tenha nenhum instrumento apto a atacar essa decisão de segundo grau. Até porque 5 e 10 meses no tráfico reincidente, no regime fechado, já é a pena mínima possível, em tese, pela legalidade, pelo desenho da lei de drogas. Então, nem discussão de pena em regime caberia aí, ou seja, realmente ele sai do absolvido para essa situação tenebrosa. E o que fazer? Nada. Dá ciente, né? Difícil para o defensor olhar e se não fazer nada. Então, essa situação que infelizmente é mais comum do que pode inicialmente parecer, para mim é um exemplo claro de violação ao duplo grau de jurisdição, tá? É uma opinião minha que eu coloco aqui para vocês, uma consideração crítica que eu acho importante fazer, porque ela não está dentro da exceção admitida pela doutrina de jurisprudência do foro por prerrogativa de função, do que já se classificou que de fato não tem incidência duplo grau. Nesse caso, não. Quer dizer, o réu é absolvido e depois condenado, ele deveria, em homenagem a essa garantia, dispor de um expediente recursal para reanalisar essa condenação que foi proferida pelo tribunal. Até porque a construção do princípio do duplo grau pela Corte Interamericana, e ela fez isso nesse caso, Mohamed versus Argentina, para que haja um efetivo respeito a esse princípio, o que é necessário ter? É necessário que haja um recurso e que esse recurso permita a revisão de uma decisão desfavorável ao réu e com ampla possibilidade de análise de fatos e provas, tá? Ou seja, o duplo grau, ele na verdade ele é um princípio de proteção do réu, não de proteção da acusação. Então não adianta o Tribunal de Justiça achar que duplo grau foi respeitado porque o tribunal atuou só, porque não é essa a ideia do princípio. Na verdade, a ideia do princípio é isso. Como todos os princípios processuais penais, ele vem para proteger o acusado contra o abuso e contra o poder punitivo estatal, e para ele ser efetivamente concretizado na prática, ele tem que permitir ao réu que conte com o recurso para que seja analisada a condenação em sua amplitude. E nessa situação que a gente acabou de mostrar para vocês, isso não acontece, porque nem por meio dos recursos especial e extraordinário, nem por HC, você vai conseguir uma reanálise dessa condenação direta no tribunal, tá? Então isso é, na minha opinião, uma violação à garantia do duplo grau. Aqui eu trouxe um excerto dessa decisão da Corte Interamericana. Eu acho que o trecho mais importante para destacar aqui é esse aqui, que ele fala que o propósito desse direito duplo grau que ele não seja garantido àquele que é condenado por decisão judicial que revoga uma decisão absolutória, tá? Você não pode, então, portanto, deixar o condenado desprovido de recurso contra a condenação. Essa é uma garantia do indivíduo frente ao Estado, e não um guia que orienta o desenho dos sistemas de impugnação. Tá? Então, acho que esse aqui é o cerne da decisão, que é muito importante. Ou seja, somente vai haver respeito efetivo ao duplo grau se o ordenamento jurídico sempre previr um recurso
apto a reverter decisão condenatória proferida em desfavor do acusado. Tá? Não satisfaz a exigência do duplo grau, simplesmente o Tribunal de Justiça atuar no caso concreto, porque nessa situação em que ele condena, revisando uma sentença absolutória, o acusado não vai poder impugnar essa decisão para lugar nenhum, tá bom? Então, é muito importante isso ser colocado. Como eu fazia nas peças, nas contrarrazões de apelação, eu colocava uma preliminar de não cabimento do recurso do Ministério Público naquela hipótese. E aí eu propunha que se fizesse um controle de convencionalidade, porque o artigo 593 do CPP prevê de fato o recurso de apelação como instrumento hábil a atacar a sentença absolutória. Então, tudo bem, existe essa previsão legal no Código de Processo Penal, mas essa previsão legal ela tem que ser ajustada à Constituição Federal e também à Convenção Americana de Direitos Humanos, porque, como afirmado pelo próprio STF, ela tem natureza supralegal. E no momento que a Convenção Americana de Direitos Humanos afirma que só vai existir garantia e respeito ao duplo grau quando houver um recurso apto a atacar uma condenação do acusado, e se, naquela situação específica, se o recurso do Ministério Público for efetivo, tiver o resultado que o Ministério Público quer, o réu não vai ter outro recurso para impugnar a decisão desfavorável a ele, então a única solução lógica nesse conflito seria entender que a previsão de recurso de apelação contra a sentença absolutória só se implementa efetivamente quando as sentenças absolutórias elas forem fundadas em questões eminentemente jurídicas e não questões fáticas, tá? Não sei se o raciocínio ficou claro, mas eu vou dar um exemplo. Absolução pelo reconhecimento da insignificância, por exemplo. Né? Não há uma análise em cognição exauriente das provas, há uma análise jurídica, na verdade, de adequação típica, se o fato é típico no plano material ou não. Então, se o juiz, por exemplo, absolve nessa hipótese, reconhecendo a tipicidade da conduta, ele vai proferir uma sentença absolutória no 3863 do CPP, e essa sentença ela pode ser impugnada pelo Ministério Público, e aí não tem problema, porque caso haja uma reversão dessa sentença no tribunal, a parte ainda vai poder entrar, por exemplo, com recurso especial pedindo para se restabelecer a sentença absolutória. Outro exemplo é um que eu estou até tá comigo no STJ lá que eles estão pedindo de apreciação. O juiz tinha absolvido o acusado de uso de documento público falso, porque ficou comprovado que ele não usou, ele não exibiu para o policial. O policial pegou o documento no bolso dele, ou seja, ele não realizou a conduta típica. O tribunal, sem mexer na fato e prova, concordou com esse arcabouço fático, falou tudo bem, é inequívoco que o policial ele não apresentou, porque o policial pegou o documento do bolso dele. Mas o tribunal entendeu que isso já era suficiente para configurar o crime de uso de documento falso. E aí eu entrei então com recurso especial para o STJ, porque eu não estou discutindo fato e prova. Estou falando, olha, à luz dos fatos reconhecidos, eu entendo que isso não é crime. Então a discussão ela é eminentemente jurídica. Nesse cenário, o Ministério Público poderia apelar sem problema nenhum, porque o réu ainda vai contar com recurso para reverter uma eventual decisão desfavorável. Mas quando a sentença for absolutória por falta de prova, aí a gente entende que, na verdade, a proteção do duplo grau de jurisdição ela tem uma eficácia paralisante desse dispositivo e ela afasta do âmbito desse dispositivo, do Código de Processo Penal, a possibilidade de insurgência contra a sentença absolutória por falta de prova, para que não haja vulneração do duplo grau de jurisdição. Então era isso que eu sustentava na preliminar de contrarrazões. Olha, nesse caso específico, fazendo então esse controle de convencionalidade e fazendo uma interpretação do dispositivo conforme a convenção, a única conclusão lógica é a de que, enquanto o nosso ordenamento processual não previr um recurso apto a permitir que o acusado reverta essa decisão do tribunal caso ela seja desfavorável, o Ministério Público não pode recorrer. Porque se ele recorrer e a decisão for desfavorável, eu vou ter necessariamente uma violação ao duplo grau de jurisdição e isso não é possível. Então, a minha argumentação era essa.
Caso implementado o recurso pelo legislador para garantir o duplo grau nessa hipótese específica, aí tudo bem, aí não haveria mais um significado desse dispositivo do CPP contrário à Convenção Americana, porque ela estaria sendo efetivamente respeitada. Mas enquanto não sobreviesse a previsão desse recurso, o melhor caminho era se entender que a impugnação de sentença absolutória só é possível quando houver absolução por questões jurídicas, mas não por análise de fato e prova. Aí não poderia então o Ministério Público recorrer. Tá? É isso. Consideração crítica. Bom, classificação dos recursos aqui é simples, mas às vezes aparece, então acho bom pontuar. Eles se dividem em várias categorias, várias formas de você classificar os recursos. Primeira delas, ordinário e extraordinário. Essa classificação está vinculada quanto à revisão de fato e prova e além de questões jurídicas. Então, os recursos ordinários são esses que permitem uma revisão total da causa penal, tanto no aspecto fático como no aspecto jurídico. Já os recursos extraordinários são aqueles que só permitem discussões de matérias jurídicas. E aí o exemplo são os recursos especial e extraordinário mesmo para o STF, que não vão analisar a matéria fática e só vão analisar a interpretação do direito da norma federal ou da norma constitucional, que em tese foi violada. Total ou parcial, aqui diz respeito à extensão do recurso. Né? O recurso total é que a parte ela impugna todas as questões que foram resolvidas. E o parcial é aquele em que a parte, o recorrente, impugna apenas um capítulo específico da decisão. Tá? Fundamentação livre vinculada diz respeito ao conteúdo do recurso, livre, então a fundamentação ela não tem restrição nenhuma. Vinculada, a lei limita a matéria que pode ser impugnada. Tá? Um exemplo claro de fundamentação vinculada são, de novo, recurso especial e extraordinário, que tem necessariamente que indicar a violação à norma federal, a interpretação diferente da norma federal, enfim, o conteúdo do recurso ele já aparece previamente determinado pela Constituição e pela Lei 8.038, que você precisa também, enfim. Horizontais e verticais diz respeito a quem vai analisar o recurso. Horizontal é o próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão, vertical é uma corte superior. Voluntário e obrigatório é uma classificação que é meio criticada, porque em tese todo recurso é voluntário, mas enfim, o voluntário diz respeito aos recursos que são efetivamente recursos e que têm que ser interpostos pela parte. O recurso obrigatório são as hipóteses de exame necessário. Tá? Mas isso, na verdade, essa classificação, como eu falei, é criticada porque o exame necessário ele não é propriamente um recurso, mas sim uma condição de eficácia da sentença que depende da confirmação pelo Tribunal Superior. Tá? Hipótese de reexame necessário no Código de Processo Penal. Tem 3. A primeira é a sentença que concede o habeas corpus, que a gente já tratou. A segunda era a absolução sumária do júri, mas a gente entende que essa hipótese foi tacitamente revogada pelo legislador de 2008, porque mudou a tipologia das hipóteses de absolução sumária, mudou o artigo, isso não foi reproduzido dentro do exame necessário, então esse dispositivo caiu, e a reabilitação. Tá? E aqui é uma forte crítica que se pode tecer em relação ao exame necessário, porque ele é sempre construído em prejuízo do acusado. E há então um ferimento à garantia da ampla defesa e pior. No momento em que você tem a figura de um acusador, seja público ou privado, não tem sentido você condicionar a eficácia de uma sentença favorável ao réu a confirmação pelo tribunal, porque se o próprio acusador não quis, não tem sentido isso ser feito ex lege. Então, ficaria na mão, obviamente, dentro do sistema acusatório puro, ficaria na mão do acusador manifestar insurgência contra uma decisão desfavorável. Não caberia isso vir por força de lei, tá? Vamos lá. Efeitos dos recursos principais, também dando uma visão geral bem rápida. Primeiro, impede a formação da coisa julgada, tá? O efeito obstativo, que a gente chama, é o que a gente já falou, né? O recurso ele vai proporcionar
uma continuidade da persecução criminal, quer seja interposto pelo réu, quer seja interposto pelo acusador público ou privado, e no momento em que a persecução criminal ela vai se desdobrar numa outra fase, você impede a formação da coisa julgada formal e material, tá? Outro efeito é o devolutivo, que é o efeito que permite a devolução da matéria ao tribunal, ao órgão jurisdicional superior, né, em regra, ou ao próprio juiz, quando ele é reanalisado pelo juiz. E aí, o efeito devolutivo, na doutrina clássica, deve ser mais processual civil, mas, enfim, às vezes aparece, ele se divide em extensão e profundidade, tá? A extensão do efeito devolutivo, ela é como se fosse uma dimensão horizontal do recurso. Ela diz respeito às matérias que são devolvidas ao conhecimento do tribunal. E essa extensão, ela é limitada pela parte recorrente. O recorrente, no momento em que ele interpõe o recurso, ele identifica quais as matérias ou quais os capítulos da sentença ele pretende ver reformados pelo tribunal, e com isso ele então define o efeito devolutivo nesse âmbito da extensão, tá? A profundidade, por outro lado, ela é a dimensão vertical. Ela diz respeito aos argumentos fáticos, jurídicos que são levados à apreciação do tribunal. Aí tem a construção clássica da doutrina processualística de que, como eu falei, a extensão ela é limitada pela parte recorrente e o tribunal não pode agir além do que foi trazido, do que foi delimitado pelo recorrente, tá? Senão ele proferiria um julgamento ultra ou extra petita. E a profundidade, aí não, aí ele se vincularia mais à matéria fática, mas em relação aos argumentos jurídicos ele teria mais liberdade na atuação dele, tá bom? Pode? O efeito, o ar impeditivo de formação da coisa julgada, ele foi mitigado por essa nova decisão do Supremo que Não foi. Essa decisão do Supremo, ela é clara em permitir a execução antecipada da pena, por isso que é antecipada. Então, ele, na verdade, se você do acordo no tribunal, do acordo da segunda instância, interpõe um recurso especial ou extraordinário, você ainda não tem coisa julgada. O processo ainda está em andamento. Por isso que a decisão é grave, porque ela antecipa a execução da pena antes do trânsito em julgado. Por isso que ela agride a presunção de inocência. A gente fala, mas a presunção de inocência não diz que a pessoa é considerada inocente até o trânsito em julgado? Sim, mas nessa hipótese não teve trânsito em julgado? Não teve. E mesmo assim o STF admitiu a execução antecipada da pena? Sim. Por isso é que há essa insurgência dos advogados, da defensoria, quanto a esse entendimento do STF, porque ele é um absurdo, na verdade. Ele antecipa o momento de execução da pena antes da coisa julgada, e o argumento que eles usam é só que esses recursos não são dotados de efeito suspensivo. Então eles misturam categorias, porque é o que a gente já falou. O fato do recurso não ter efeito suspensivo não significa que a presunção de inocência foi mitigada, porque a presunção de inocência ela só acaba quando o processo efetivamente termina. Então, se o processo não terminou porque tem recurso, a pessoa continua inocente, independentemente do recurso ter feito suspensivo ou não. Aí é um equívoco da construção do entendimento. A única repercussão que ter efeito suspensivo ou não geraria seria numa hipótese, por exemplo, de réu que já está preso, ele está preso e está no regime semiaberto, por exemplo, mas continuou preso e está cumprindo uma pena, uma execução provisória, que a gente chama, no regime semiaberto. E o tribunal, ele agravou para o regime fechado, por exemplo. Aí, o fato de ele não ter feito suspensivo, então permitiria que já desde logo, né, ele fosse regredido, entre aspas, para o regime fechado. Mesmo que eu recorresse e interpusesse especial extraordinário, esse efeito, essa eficácia do acordo valeria desde já, entendeu? Então, isso seria sim possível. Mas você prender, você tirar ele do regime de liberdade e decretar uma prisão com base numa execução antecipada de pena, isso não pode. Porque não existe essa hipótese de pena antecipada no direito brasileiro. É uma figura que não existe.
entendeu? A única possibilidade seria o tribunal de decretar prisão preventiva com base nos requisitos genéricos da prisão preventiva. Mas essa prisão realmente ela não existe. Essa prisão automática, como consequência do julgamento de segundo grau, não tem amparo no ordenamento jurídico. Aí ela é uma explicência e ela agride a presunção de inocência, porque, como a gente já falou, havendo a interposição de recurso, o processo continua e a pessoa, em tese, continua sendo presumidamente inocente. Então não caberia essa hipótese de prisão. Tá? Vamos lá. Efeito regressivo é o que devolve o conhecimento da matéria ao juiz. Tá? Esse efeito regressivo ele se observa em alguns tipos de recursos, como o recurso de distrito, por exemplo. Que aí primeiro o juiz ele analisa a decisão dele próprio e aí depois, caso mantida, que esse recurso subiria efetivamente para o tribunal. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão produza efeito de imediato. Tá? Então, de novo, para citar o exemplo, recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo. Então, a consequência disso é que a decisão proferida pelo tribunal ela pode produzir efeitos imediatamente. Tá? Agora, a gente não pode entender isso como algo que implique uma prisão imediata, porque se houver possibilidade de recursos, se esses recursos forem interpostos, a pessoa continuaria então com a sua presunção de inocência garantida e não se iniciaria o cumprimento da pena privativa de liberdade antes do trânsito julgado. Tá? Eu entendo que esse assunto fica um pouco confuso, porque na verdade a realidade brasileira é bem peculiar. Quando um acusado ele é preso preventivamente, isso já está simulado pelo STF, ele admite uma execução provisória. Não é, na verdade, execução provisória. Ele admite que se apliquem a essa prisão cautelar os benefícios que caberiam na execução. Por quê? Para que o acusado não tenha uma situação de prisão cautelar mais grave do que no preso definitivo. Tá? Mas isso, na verdade, ela serve só para beneficiar o próprio réu. Isso não é uma legitimação dessa prisão provisória, entendeu? Não existe isso, é só para que, se você constatar que ele faria jus, por exemplo, a uma progressão de regime, ele não poderia ter obstado essa progressão só pelo fato de ser um preso provisório, tá? Então, tecnicamente não existe, mas se aplica para que não seja a situação do preso preventivo agravada em relação ao preso definitivo, mas aí acaba vendo essa confusão toda e acaba, isso inclusive legitimando a própria decisão do STF de então vamos agora autorizar a prisão antecipada mesmo e acabou e está tudo certo. Que, de novo, reforça, é um grande equívoco porque o que eu falei, o fato desses recursos não terem esse efeito suspensivo, eles não autorizam, por consequência, que haja uma prisão imediata. Pelo contrário, no processo penal existe a presunção de inocência e ela só termina quando o processo efetivamente se encerra. Simples assim, tá? Isso é mais um exemplo de civilização do processo penal em prejuízo do acusado. Então, eles importam essas questões e essa construção que veio um pouco do processo civil, sem fazer análise cuidadosa com a realidade do processo penal e com essa presunção que deveria ser, na verdade, orientadora da realidade do processo penal, entendeu? E só para fechar a questão de novo, não é que o Tribunal de Justiça nunca possa prender ninguém. Ele pode prender o acusado, mas como o processo ainda está em andamento, a prisão ela é preventiva. Ela nunca poderia ser uma prisão pena, uma prisão sanção, porque essa prisão só vale com o trânsito julgado. Todo e qualquer tipo de prisão no curso do processo, independentemente da fase em que ele esteja, ela tem natureza cautelar. E sendo cautelar, ela tem que observar os requisitos do 312. A prisão pena, a prisão definitiva, ela só existe depois do trânsito julgado. Tá bom? E agora, com essa decisão absurda que, enfim, trouxe uma prisão antecipada, mas que é absolutamente inconstitucional. Mas, William, na verdade, essa decisão ela só confirma o que já vinha acontecendo nos tribunais, né? Então, parcialmente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos, eram poucas as câmaras que faziam isso. A maioria respeitava. Mas aconteceu.
Acontecia, realmente acontecia. Eles mandam prender sem fundamento que não tem efeitos suspensivos. Então, a ideia seria essa. Se é uma prisão cautelar, eles teriam que... Já, e é uma pena de prisão, eu vou executar já. Esse é o raciocínio deles, tá? Por que esse raciocínio está equivocado? Aí eu falo, porque essa condenação, ela não vale desde já só porque o recurso não tem efeito suspensivo. Não vale, por quê? Porque tem a presunção de inocência. Então, mesmo que o recurso não tenha efeito suspensivo, tal como entendido no processo civil, ele não pode ser, aquela condenação não pode ser imediatamente executada, porque ela pode ainda ser discutida e ela, se for atacada por qualquer recurso, ela precisa ser de novo analisada pelo Tribunal Superior, seja o STJ, seja o STF, entendeu? Então, o fato de não ter efeito suspensivo para nós aqui do processo criminal não tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque tem a presunção de inocência que só se encerra com o trânsito em julgado. Então aí sim, transitou em julgado, acabou, aí é que aquela condenação pode ser efetivamente executada. Antes desse momento, não. Independentemente de ter recurso com efeito suspensivo ou não. Então, é isso que eu estou falando. Para a nossa realidade aqui, esse detalhe de ter ou não esse efeito, ele tem pouca relevância. Porque o princípio da presunção de inocência, ele prevalece sobre essa construção, ou deveria prevalecer, entendeu? Mas aí é o que eu falei, na aula quando a gente falou de decisão judicial, por questões de segurança pública, por anseio popular, pela efetividade do processo penal e principalmente pela realidade prática que se mostrou nos tribunais superiores que não conseguem julgar esses recursos em tempo hábil e demonstram que demora muito tempo até que possa haver o início da execução da pena, e eles resolveram antecipar esse momento, entendeu? É isso. Resolveram. Resolveram com uma construção equivocada e com argumentos que não se sustentam dentro da realidade do processo penal. E aí eu volto na minha explicação, como eu falei, qual que seria a única repercussão que eu vislumbro no fato de algum recurso não ter efeito suspensivo? Seria essa hipótese em que a pessoa já está presa no regime ainda de prisão cautelar, mas por algum motivo ela está no semiaberto, ou porque eventualmente ela já foi progredida, aplicando os institutos da progressão em favor dela, ou porque o regime inicial era semiaberto e aí ela está já no semiaberto, e aí sobrevém uma decisão que modifica esse regime de semiaberto para fechado. Aí sim, o fato de não ter efeito suspensivo já permitiria a mudança desse regime já direto do semiaberto para o fechado, porque essa decisão já poderia, ele já está preso, ainda cautelarmente, mas houve uma agravação daquele regime inicial, então você poderia aditar a guia de recolhimento provisória para já fazer valer o regime que era o semiaberto para um regime fechado, isso sim, entendeu? Agora, você executar propriamente a pena como uma pena mesmo, isso não dá para fazer. Não sei, ficou claro? Deu para entender ou não? Tá? De novo, eu volto a falar. Toda prisão no curso do processo, ela tem natureza cautelar. Toda. Até o trânsito julgado, ela sempre vai ter natureza cautelar. O que acontece é que, para esse preso cautelar, já se podem aplicar institutos da execução criminal para favorecê-lo. Então, se um desses institutos foi aplicado, um regime mais brando foi aplicável e ele foi reformado pelo tribunal e a pessoa está presa, eu particularmente entendo que nesse ponto específico não haveria problema de haver uma mudança imediata da decisão do tribunal na situação da pessoa, porque ela não mudou, a prisão dela continua cautelar. Você só mudou um aspecto por exemplo, de regime prisional de semiaberto para fechado. Agora, o que eles fazem é diferente, porque eles realmente antecipam uma prisão, né, que em tese só poderia ser cautelar, eles antecipam esse momento de prisão-pena para antes do trânsito julgado, e isso não dá para fazer, entendeu? Isso seria absolutamente, na minha visão pelo menos, absolutamente impossível, porque ela está a par da realidade do processo penal brasileiro, porque a Constituição escolheu o trânsito em julgado como um momento para se romper a presunção de inocência.
O aplicador da norma não poderia ele relativizar essa cláusula pétrea por vontade própria, ele teria que respeitar e só admitir a prisão depois do acórdão se houvesse fundamento fundamento cautelar para isso. Sem isso não daria para prender. Mas enfim, né? Agora, como eu falei, essa decisão, ela, se não me engano, ela foi uma análise da cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, então acho que ela ainda vai ser julgado o mérito dela mais pra frente, a gente não sabe se vai ser confirmado ou não, mas se for confirmada, como a ação declaratória tem os efeitos da ação declaratória, aquela eficácia vinculante, vai vincular aí sim todos os tribunais do Brasil, e aí, infelizmente, isso vai virar uma prática até que haja uma outra ação, ou enfim, até que isso seja de alguma forma rediscutido, ou então haja uma edição de novo de uma mudança de novo no Código de Processo Penal, e aí isso seja uma outra ação declaratória, uma outra DIN, enfim, mas a gente tem que aguardar, porque, como eu falei, não foi a decisão de mérito ainda na ação declaratória, se não me engano foi só a cautelar que eles analisaram e firmaram esse posicionamento e foi por 6-5. Então, de repente, se houver pressão, a possibilidade de mudança no momento de se julgar o mérito dessas ações declaratórias, tá? Mas eu reafirmo, é realmente uma construção que eu acho bastante equivocada, porque desconsidera a realidade do processo penal e admite o início do cumprimento de uma pena, uma prisão que não é cautelar, mas é uma prisão-pena efetivamente, antes do momento adequado, que é o trânsito julgado. Tá bom? Vamos lá. Onde eu estou? Efeito extensivo. O efeito extensivo está no 580, e ele é simples. Se a decisão for favorável, se apenas um dos réus tiver apelado, tiver recorrido, a decisão for favorável, e ela não se fundar em aspectos subjetivos, ele pode se aproveitar para todos os outros acusados, tá? Aqui a ideia é de haver isonomia e justiça, e você não permitir que acusados numa mesma situação jurídica tenham penas diferentes só porque um deles recorreu e o outro não, tá? Princípios. Bom, os principais princípios que a gente aplica aqui para os recursos, eu vou passar rapidamente com vocês, são o princípio da jurisdicionalidade. Aqui para o recurso ele tem a seguinte dimensão: o recurso ele tem que sempre ser julgado por algum órgão jurisdicional, é claro, e recomenda-se que seja julgado por um órgão superior àquele que proferiu a decisão, tá? Isso vai acontecer na maioria dos recursos, salvo embargo de declaração, que aí é o próprio promotor que vai reanalisar a decisão dele. E a ideia é aquela de se permitir, com esse princípio, que haja uma análise da decisão que foi atacada. O princípio acusatório, a gente já tratou dele, é aquele que tornaria em tese incompatível o exame necessário. Também o princípio acusatório, ele obstacularizaria em tese a possibilidade de produção de provas pelo relator de ofício, tá? Tem um dispositivo no CPP que permite, mas ele agride o princípio acusatório, tal como a possibilidade de produção de prova de ofício pelo próprio juiz. Então, a gente poderia eventualmente questionar esses poderes instrutórios do relator à luz do princípio acusatório e da imparcialidade que ele tem que ter, tá bom? A presunção de inocência, que é exatamente o que a gente está falando, aqui até agora quando a gente tratou da execução antecipada, o princípio da presunção de inocência ele vale também na pendência de julgamento de recursos para os tribunais superiores, né? Porque a opção do Constituinte foi cessar essa presunção somente no trânsito julgado. Então, se tem recurso pendente de julgamento, mesmo que seja só para Brasília, a presunção de inocência continua e eu ainda não posso falar de execução de pena privativa de liberdade. Eu tenho que falar de prisão só enquanto medida cautelar, tá? Os princípios contraditórios do ampla defesa, todos já conhecem. Aqui a única particularidade para análise de recursos é que tem um artigo no CPP que permite que o recurso suba sem as razões recursais, tá? Então imagine uma situação em que o réu recorre, ele pode recorrer, e aí o advogado não apresenta as razões por qualquer motivo. Esse artigo permite que o tribunal analisasse o recurso, mesmo sem as razões.
mas isso tem sido combatido, houve decisões já que anulou julgamento do tribunal sem apresentação das razões pela defesa, porque justamente viola o contraditório pela defesa. Lembrando que a ampla defesa ela tem que ser vista necessariamente na dimensão da defesa técnica, então não tem como o recurso subir sem as razões técnicas ofertadas pelo advogado ou pelo defensor público, tá? E também um outro detalhe importante para a Defensoria Pública é a necessidade de intimação da sessão de julgamento, e no caso da Defensoria Pública, intimação pessoal. Esse aqui é muito comum a gente entrar com o habeas corpus para anular julgamento de apelação quando não teve intimação pessoal da Defensoria Pública, e é matéria pacífica do STJ, que está no mesmo julgamento, e aí tem que refazer com a prévia intimação da defesa, e a ideia é que essa intimação ocorra para quê? Para viabilizar a eventual sustentação oral, para apresentar os memoriais para os relatores. Então, por isso que esse julgamento do recurso tem que ser precedido da intimação, tá? E o princípio da motivação, que o recurso tem que ser motivado, tá? Senão, poderia eventualmente nem ser conhecido. Outro princípio importante é fungibilidade, que você já conhece, que é no caso de um recurso ser conhecido no lugar do outro, desde que não tenha havido má-fé. Outros requisitos para aplicação da fungibilidade são inexistência de erro grosseiro e dúvida objetiva quanto ao cabimento de um recurso ou de outro. Um exemplo claro de aplicação da fungibilidade é eventual interposição de apelação contra a absolvição sumária fundamentada na extinção da punibilidade. Tá? Esse recurso contra a extinção da punibilidade, como a gente vai ver, ele é um recurso em sentido estrito, um recurso legalmente cabível. Mas o artigo 397 do CPP elencou a extinção da punibilidade como uma das hipóteses de absolvição sumária. E sentença de absolvição normalmente é atacável por apelação. Então aí teve uma confusão técnica do legislador que gera uma dúvida objetiva de cabimento de um recurso ou de outro, e então se autoriza que haja aí a aplicação do princípio da fungibilidade, até porque o prazo para recurso de distrito e para apelação, o prazo é o mesmo, de interposição é 5 dias. Então, esse é um exemplo de aplicação do princípio da fungibilidade. O Ministério Público ele interpõe a apelação em vez do rese nessa hipótese, e aí o tribunal poderia, pela fungibilidade, recepcionar a apelação como rese e analisar o mérito do recurso, tá? Outro princípio é a unirrecorribilidade, que é, em regra, cada decisão desafia apenas um único recurso. A exceção a esse princípio é justamente o recurso extraordinário e o recurso especial, que aí eles são extraídos em tese de uma única decisão, uma decisão que possibilitaria esses dois recursos, mas é uma exceção. Em princípio, para cada decisão, um recurso só. E o princípio da vedação da reformatio in pegis, que é o que a gente falou, que o tribunal não agrava a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, tá bom? E o da indisponibilidade, que o acusador ele não pode desistir do recurso interposto, porque a ação penal ele é indisponível, tá? O acusador público no caso. A interposição dos recursos, eles são interpostos por petição ou por termo nos autos, tá? Um detalhe importante é que, por hora, o STJ entendeu que a sistemática do novo CPC não se aplica para o processo penal. Então, a contagem em dias úteis não está valendo, não está sendo aplicada, porque a contagem dos prazos do processo penal ela tem uma sistemática específica do artigo 798 do CPP, tá? Que era igual do CPC revogado. Então não tem como se estender essa sistemática mais benéfica para as partes para o âmbito do processo penal, tá bom? Pelo menos por entendimento por hora do STJ. Contagem de prazo, detalhe importante, mas enfim, só para vocês lembrarem. A súmula 310, intimação. É sexta-feira ali, tá? Eu acabei de ver que está errado. A intimação tiver lugar na sexta-feira, o prazo começa na segunda-feira, ou seja, você exclui o dia do início, tá? A súmula 710, processo penal, você não conta a partir da juntada do mandado de intimação, como é no processo civil. Você conta a partir da data em que a parte foi efetivamente intimada, tá bom?
Preparo só para crime de ação penal privada, tá? Não existe preparo de recursos em crime de ação penal pública. E também, claro, na ação penal privada, desde que o réu também não seja pobre. Se o réu for pobre, aí não há necessidade de recolhimento do preparo, tá bom? A pena é a deserção, ou seja, o meu recurso não vai ser conhecido. Aí os pressupostos, passando bem rapidamente, cabimento, né, possibilidade daquela decisão ser atacada, a adequação, que é verificar qual recurso é o cabível, é o adequado, é o recomendado naquele caso específico, tá? Tempestividade é a observância do prazo previsto na lei, o preparo só ação penal privada, como a gente já falou, e os pressupostos subjetivos são a legitimidade, que é quem pode recorrer, e no processo penal são basicamente MP, ofendido, réu, procurador e o assistente de acusação. E a existência de um gravame, de uma situação prejudicial a quem quer recorrer, e o recurso se destina a justamente afastar esse gravame que foi provocado, tá? A análise do recurso se divide em duas. Primeiro, a admissibilidade, que diz respeito ao preenchimento desses pressupostos, e o juízo de mérito, que aí sim é sobre a matéria que está sendo alegada no recurso, tá? Ainda para a gente finalizar a teoria geral dos recursos, o que é importante destacar aqui é que há uma grande corrente na doutrina hoje em dia sustentando o descabimento da intervenção do Ministério Público no segundo grau na condição de parecerista. Por quê? É aquela ideia que a gente já trabalhou aqui em algumas aulas anteriores, né? O Ministério Público, ele é, no desenho constitucional, o acusador público por excelência, e ele é regido pelo princípio da unidade. Então, não tem como você admitir em primeiro grau um órgão do Ministério Público defendendo a acusação, seja recorrendo ou ofertando as contrarrazões, e aí de repente em segundo grau vem um procurador, vira custos legis e vai analisar como se fosse um sujeito imparcial. Esse desenho ele é bem esquizofrênico, ele é contrário ao modelo acusatório que a gente tem, ele afronta o princípio da unidade e ele viola também a paridade de armas, porque você tem um órgão acusador se manifestando duas vezes no processo, enquanto que a defesa fala uma só. Então, existe um movimento forte na doutrina hoje, principalmente doutrina mais pró-defesa, que sustenta que essa intervenção do Ministério Público em segundo grau ela é absolutamente descabida, tá? Recursos em espécie. Vamos lá. Falando bem rapidinho, gente, acho que em 15 minutos eu consigo dar um quadrão geral para vocês, tá? Apelação, vou falar dos 4 mais importantes aqui, eu acho que tem mais recorrência. Não vou abordar especial e extraordinário, porque aquilo que eu falei logo no comecinho da aula, dentro dessa lógica que nós estamos vendo hoje, de cenário muito provável de confirmação de prisão em segundo grau, isso vai, na minha opinião, esvaziar muito o uso de recurso especial e extraordinário, porque ou o réu já estava preso e aí a gente vai entrar com HC, ou ele estava solto, mas aí vai ser preso depois do segundo grau e aí você vai entrar com HC de qualquer jeito para discutir qualquer aspecto da condenação. Então eu acho que esse posicionamento ele esvazia um pouco o uso de recurso especial e extraordinário, o que vinha sendo feito recentemente, vinha sendo feito mais pela defesa recentemente, diante da restrição do HC pelos tribunais superiores e daquele entendimento anterior de que se ele estava solto, ele continuaria solto até o trânsito em julgado. Então, você interpor o recurso, além de discutir a eventual questão que ia ser abordada, você garantia o status de liberdades do acusado até o trânsito. Agora, com esse novo entendimento, isso fica prejudicado. Então, por isso que eu não vou abordar aqui, tá? Eu vou falar só dos que são mais usados mesmo. Bom, a apelação é recurso ordinário por excelência, porque revisa a decisão de origem em sua amplitude total. Você pode discutir tudo em apelação, nulidade, a condenação, a análise das provas, só a pena que foi aplicada na dimensão quantitativa, na dimensão qualitativa, substituição por pena de seus direitos, enfim, tá? Tudo. Interposta por petição ou termo. E a apelação, tal como o recurso restrito, ela se desdobra em 2 momentos, né? Você primeiro interpõe a apelação no prazo de 5 dias, em geral, ou 15 dias para assistente de acusação não habilitada,
e depois da interposição e do recebimento da apelação é que você oferta as contrarrazões em 8 dias. Pode-se fazer tudo isso no mesmo ato, com interposição e razões em peças diferentes, mas no mesmo ato, mas o comum na praxe é se dividir realmente em 2 etapas, até para você ter mais tempo para preparar a peça, tá? O prazo peremptório aqui é o da interposição, os 5 dias, sob pena de informação da coisa julgada. O oferecimento das razões ou contra, ele é um prazo, mas ele é um prazo impróprio, porque se ele for descumprido, ele é uma mera irregularidade e não obsta ao conhecimento da apelação, tá? E uma dúvida. Enquanto o artigo 600 do CPP, por exemplo, de eu apresentar as razões no tribunal... Eu ia falar. Tá. Então, mas é isso. Mas já adiantando, a parte recorrente, o réu, na verdade, só o réu ele tem essa faculdade de permitir, de apresentar as razões no tribunal, é o 600, parágrafo 4º, se eu não me engano, do CPP. Qual que é a ideia do mecanismo? A ideia do mecanismo é você já conhecer quem vai ser o relator e você preparar eventualmente um conformismo já conhecendo o relator e sabendo mais ou menos qual que é o entendimento advogado dele. Tem que ser intimado para apresentar? Sim. Tá. Pena de novidade. Sim. Tá? Você pede, aí é uma faculdade que ela é segura, então não está dentro da discricionalidade do jogador conceder ou não, e aí ele te intima para apresentar as razões, tá? E a ideia do mecanismo é esse, é você já conhecer quem vai julgar o apelo para saber mais ou menos a linha argumentativa que usar para, enfim, de acordo com o entendimento do relator sobre as matérias, entendeu? Cabimento, rapidinho, sentença de condenação ou absolução, né? É o inciso 1 do 593. Decisões definitivas ou com força de definitivas. O que é isso? Essas são aquelas decisões interlocutórias mistas. Lembra que quando a gente falou da decisão judicial, a gente classificou em simples e mista? Essas mistas são aquelas que encerram o processo ou finalizam uma etapa do procedimento, tá? Então, vai caber para esse tipo de decisão interlocutória mista e que não seja impugnável por recurso de sentido estrito. Exemplo, decisão que acolhe exceção de coisa julgada. Ela é interlocutória mista, porque ela vai encerrar o processo, tá? E não é uma... não, essa exceção de coisa julgada não, a gente está errado. Essa aqui, desculpa, você foi no lugar errado, acabei de observar. Decisão proferida em sede de medidas securatórias. Vamos ficar com esse segundo exemplo, eu peço perdão que isso aqui escapou. Essa decisão proferida em sede de medida securatória são aquelas que indeferem o levantamento de sequestro de bens, por exemplo, tá? Essa decisão, ela então encerra uma etapa do procedimento, sem enfrentar o mérito e não tem possibilidade de você entrar com HC nem recurso de distrito. Então cabe o quê? Cabe apelação, tá bom? E as decisões do júri, tá? O que é importante lembrar aqui de júri, rapidamente, ela sempre tem fundamentação vinculada, ou seja, quando a parte recorrer você tem que indicar qual a linha você está manifestando a insurgência, tá? Tem até súmula do STF a respeito disso. E as hipóteses de recurso de apelação no Tribunal do Júri são nulidade após a pronúncia, tá? Que são as nulidades que normalmente ocorrem no plenário, mais as nulidades absolutas. Se o tribunal reconhecer isso, ele vai mandar devolver para o primeiro grau e sanar a nulidade. Sentença condenatória à lei ou a decisão dos jurados, tá? E aí também nesse caso o tribunal, dando provimento ao recurso, corrige direto o equívoco do magistrado sem precisar submeter a um novo plenário, porque aí a discussão não é só de direito, né? Ou afronta a soberania dos vereditos, então não precisa ter um novo plenário. Erro no tocante à aplicação da pena, mesma coisa, não precisa de um novo plenário, porque aqui é só um equívoco jurídico, que pode ser sanado pelo tribunal. E a última, que é a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E aí, nesse caso aqui, a consequência é que o tribunal ele tem que submeter o acusado a um novo conselho de sentença. Aí ele não poderia julgar diretamente o mérito mesmo, porque haveria uma ofensa à soberania dos vereditos, tá? Por isso que, então, o sistema processual prevê que seja o acusado, nesse caso, submetido ao novo conselho de sentença, tá?
A regra processual aqui é que cabe apenas uma apelação com base nesse fundamento, porque senão também o processo não quer acabar, né? É manifestação de contrário, e aí ficaria tendo várias e várias apelações. Então, só cabe uma nesse fundamento, ele faz um novo júri, faz um novo conselho de sentença, julga novamente o feito, e aí não cabe um outro recurso com base nesse inciso. E se for uma decisão que for absolutamente, de novo, pior que a primeira ainda, paciência, aí você vai entrar com a revisão criminal para discutir isso, mas não cabe uma nova apelação. Mas e se for o primeiro recurso tivesse sido a outra parte que tenha manejado, e não o outro? Por exemplo, ele foi absolvido, a MP ingressou com uma apelação com base nesse inciso e nessa linha. Aí no segundo ele é condenado e é manifestamente contrário à prova dos autos. A defesa pode recorrer? Em princípio, a doutrina fala que não, mas a defensoria tem uma tese institucional falando que, nesse caso aqui, por respeito ao duplo grau de jurisdição, se em relação a outras circunstâncias não abordadas no primeiro recurso, caberia uma nova apelação, independentemente da previsão legal. Tá? Essa é uma tese institucional da Defensoria Pública, que tenta mitigar um pouco esse entendimento que prevalece, no sentido de que essa apelação aqui só pode ser interposta uma única vez, independentemente de quem recorreu, independentemente do próprio conteúdo que vai se abordar no recurso. Então a Defensoria vem aqui e fala, aqui não, se o segundo recurso tiver circunstâncias diferentes do primeiro, para que haja um respeito ao duplo grau, caberia sim a apelação, tá? Vamos ver. O processamento aqui não tem nada demais. Vamos para o recurso de distrito. Recurso de distrito, rol taxativo, tá? Decisões interlocutórias que estão previstas no 581. Eu vou passar rapidamente quais são essas hipóteses, tá? Que a colhe de suspeição é rese, por isso que eu falei que ele estava errado. Que a colhição de coisa julgada lá é rese, não era apelação, por isso que ali estava errado. Mas enfim, cabimento do rese. Decisão que não recebe denúncia ou queixa. Aqui é uma hipótese de cabimento de recurso de distrito, então o MP entra com rese para que o tribunal reforme a decisão e receba a denúncia. Bastante comum, na vara que eu trabalhava, o juiz rejeitava muito por falta de justa causa e muito por insignificância também, ele já rejeitava. A MP recorria, pedindo para receber, e o tribunal às vezes dava provimento e aí seguia a persecução criminal. Nessa hipótese aqui também se inclui o aditamento, tá? Lembra que a gente tratou do aditamento na aula passada? Então, decisão, esse inciso tem que ser lido dessa forma: decisão que não recebe denúncia, queixa ou eventual aditamento, tá bom? Decisão que conclui pela incompetência ou que acolhe as exceções, inclusive a de incompetência também, aí vai para rese. Na linha A, importante pontuar. E a decisão que recebe a denúncia? O que você faz? O que a defesa pode fazer? Cabe rese? Não, rese não cabe, mas cabe HC, tá? Por falta de justa causa. Decisão de pronúncia, também é atacável por recurso de distrito. Decisões sobre fiança e concessão da liberdade, mas seguem mais ou menos a mesma lógica, né? Aqui quem usa mais o rese é o MP, as outras decisões sobre fiança, o que é comum é HC, tá? Se for de interesse da defesa e se a pessoa estiver presa ou na iminência de ser presa. Decisão que julga quebrada a fiança ou perdido o valor. Quebramento da fiança acontece quando o réu descumpre as condições que estão previstas no 327 e 328, que são comparecimento a todos os atos, não mudar de endereço, enfim. Então lá são condições acessórias da fiança. Então quando se concede a liberdade provisória mediante fiança, essas condições elas vêm naturalmente com a fiança, e o réu descumprindo se considera quebrada a fiança, ou seja, ela perde metade do valor e aí o réu ele é preso. Tá? A perda do valor da fiança é quando o réu é condenado e não se apresenta para cumprir a pena, e aí ela perde realmente o valor integral dela. Então essas decisões elas são impugnáveis por rese ou habeas corpus, né, que é o mais efetivo. Decisão que decreta prescrição ou julga extinta a punibilidade, também rese. Decisão que indefere reconhecimento de prescrição, aí é a mesma coisa, só que quem usaria o rese aqui seria a defesa.
decisão que concede ou nega HC. Aí tem alguns incisos no 581 que são inaplicáveis. Por exemplo, decisões relativas a sursis não aplica mais, porque o sursis ele é concedido na sentença e aí ele é atacável por apelação, ou ele é concedido e negado na execução e aí ele é aplicável por agravo, ele é atacável por agravo. A revogação também do sursis sempre acontece em sede de execução, então também é atacável por agravo em execução. Então esse inciso aqui, apesar de estar previsto no 581, não. A mesma coisa acontecendo com o livramento condicional. Depois da vigência da lei de execução penal, essa questão passou a ser impugnada por agravo em execução e não mais por rédea, então esse inciso não tem mais aplicação prática hoje em dia. Aí decisão que anula o processo, que inclui o jurado na lista geral, que denega a apelação ou julga deserta, decisão que ordena a suspeição do processo e verificação prejudicial, e aí as outras matérias aqui, unificação de penas, MS, são impugnáveis por agravo em execução. Essa última aqui, conversão de multa em pena de prisão, também não existe mais, então também é um outro exemplo de situação que não tem mais ataque por recurso de sentido estrito. Tá? Prazo, 5 dias para interpor, 2 para razoar, a legitimidade é a mesma, que a gente já viu. E juízo de retratação, sempre tem juízo de retratação, tá? Como eu falei, se o juiz retratar, o que pode acontecer? Aí a outra parte ela pode recorrer, uma vez intimado, e aí o recurso ele sobe para o tribunal. É claro que essa possibilidade de recurso fica condicionada a uma decisão que seja recorrível dentro dos parâmetros do 581, tá? O RESE tem efeito suspensivo somente nessas três hipóteses. Decretar a perda da fiança, denegar a apelação ou julgar deserta a apelação. Tá? Em princípio ele sobe nos próprios autos, nessas hipóteses que eu coloquei aqui, mas em outras ele sobe por instrumento. Tá? Isso está tudo no CPP. E aí, tendo que subir por instrumento, as peças obrigatórias eram as parecidas com a do agravo de instrumento, que é a decisão, a certidão de intimação e o termo de interposição do recurso em sentido estrito, tá bom? Está acabando aqui já. Embargos infringentes, já está aqui no final. Embargos infringentes de nulidade. Faltam só mais 2 slides, tá, gente? Rapidinho. Esse recurso aqui é um recurso específico da defesa e ele é destinado a impugnar acórdão proferido em julgamento de apelação, de réis ou de agravo em execução quando tem votação não unânime, tá? Qual que é a diferença? Embargos infringentes, eles atacam o mérito da imputação. Os embargos de nulidade, eles servem só para atacar a nulidade, tá? Decisões relativas a aspectos processuais, portanto, sempre não unânimes, tá bom? É um recurso exclusivo da defesa, como eu falei. 10 dias, e a peculiaridade desse recurso é que ele fica restrito aos limites da divergência da turma julgadora, tá? Então, ele pode impugnar só dentro daquele limite, tá? Não mais do que isso. Se a divergência for parcial, não atingir todas as questões que foram resolvidas e houver a possibilidade de se recorrer para os tribunais superiores, como é que fica? O que eu parto de fazer? Eu ponho infringentes, já interponho os outros recursos. Aí, de uma forma bem simples, a jurisprudência entendeu que os infringentes, eles interrompem o prazo para os outros recursos, para o especial e para o extraordinário. Então, o caminho correto aí seria divergência parcial. Primeiro eu ponho os infringentes para resolver a questão que foi divergente no Tribunal de Justiça, e aí, resolvidos os embargos infringentes, é que se interporiam os recursos para Brasília, o recurso especial e o recurso extraordinário. O que é importante lembrar aqui que embargos infringentes mesmo é isso, tá? É que ele é só da defesa, só cabe julgamento de apelação, réis e agravo em execução, e você só vai discutir nos embargos infringentes o capítulo não unânime. Você não devolve tudo para o julgamento, é só aquilo que foi objeto da divergência. É só isso que é novamente analisado, tá bom? Para finalizar, embargos de declaração, esse é mais tranquilo, todos conhecem.
cabe contra a sentença e acórdão, o fundamento normativo é diferente. A finalidade é o esclarecimento da prestação jurisdicional. Então, ele cabe em obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no processo penal. Obscuridade é decisão difícil de compreender, contradição é quando ela tiver inferências ilógicas incompatíveis entre si, omissão é quando faltar a análise de alguma questão e ambiguidade é quando tiver um duplo sentido. Tá? Além dessas hipóteses, servem para pré-questionamento de matérias, para viabilizar a interposição dos recursos para Brasília, prazo é só 2 dias, pode haver embargos de embargos, se a outra decisão, a decisão integrativa, ainda não tiver esclarecido suficientemente, ou se com essa outra decisão surgir um novo ponto de dúvida que precisa ser esclarecido. Você pode opor embargos em cima de embargos. Interpõe o prazo de interposição de outros recursos, salvo no GCRIM, que aí só suspende, e a possibilidade de modificação do julgado quando há uma superação de uma omissão, por exemplo. Então, às vezes, você opõe os embargos para sanar uma omissão, sanando a omissão, o tribunal pode analisar a lide sobre um outro aspecto, e aí isso pode eventualmente influenciar uma nova decisão a ser proferida, tá? Isso nós chamamos efeitos infringentes dos embargos de declaração, e vocês vão olhar na doutrina normalmente essa expressão, os embargos de declaração não têm efeitos infringentes, quer dizer, de fato eles não se prestam, esse recurso, a modificar o conteúdo da decisão que foi proferida, mas só a aclará-la. Então essa possibilidade de infringência ela é muito restrita e ela só surge mesmo quando, neste aclaramento, surgir algum aspecto que mude a conclusão do primeiro julgado, entendeu? Bom, gente, eu acho que assim, uma abordagem bem... uma visão bem panorâmica de que era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrar da carta testemunhável, não está aqui, mas só para falar rapidinho também, é um recurso que cabe quando o juiz não recebeu um outro recurso, tá? Não foi recebido, salvo a hipótese da apelação, que aí cabe o recurso de distrito. Os recursos para Brasília, como eu falei, eu deixei de abordar aqui por falta de tempo, porque eu acho que se confirmar essa oposição do STF, eles vão perder muito o sentido prático, porque agora vai ser quase que 100% realmente de habeas corpus, como mecanismo de impugnação dos acordos dos tribunais de justiça. E eu acho que era isso, são os principais aspectos que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado aí no estudo de vocês. E eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar um e-mail para esclarecer. Desejo boa sorte aí, foi uma honra ter participado desse projeto e boa sorte a todos. Obrigado.